Bom, a gente vai continuar expondo aqui sobre essa parte do Pai Nosso. A gente vai começar com essa gravura aqui do Cristo andando sobre as águas, né? Isso aqui tem uma simbologia muito forte, né? Ele estava andando sobre as águas que antecedeu uma tempestade, né? Então, essa questão de erros e perdoar e ser perdoado, né? Ela está num contexto diário nosso e muito intrincado nas nossas encarnações, né? E se a gente não souber levar isso com a leveza do perdão, a gente vai para o fundo, né? Com o rancor, com os laços que vão dificultando cada vez mais a nossa caminhada. Então, se a gente pode caminhar sobre a tempestade, né? Sobre as águas intranquilas, a gente aprende a fazer isso com o Cristo, né? Pode virar, Antônio. É interessante essa parte do Pai Nosso, porque ele começa com, que a gente já estudou antes, né? Fazendo lá a vinculação com o Pai Maior, depois vem vindo, depois... essa parte aqui é interessante, que ele faz um pedido, né? Mas, ao mesmo tempo, é uma condição, né? A gente perdoa as nossas ofensas, mas assim como perdoamos aqueles que nos ofendem. Quer dizer que, então, a gente está fazendo um compromisso, né? Se a gente não perdoar, a gente, ao mesmo tempo, também não está esperando perdão, né? Uma coisa puxa a outra. Então, toda vez que a gente repetir o Pai Nosso, a gente, que nem diz lá no interior, a gente está fazendo uma jura, né? Ou a gente está fazendo um compromisso. Então, tem que começar a aprender a cumprir, né? Com os compromissos ou com aquilo que a gente está se predispondo. Pode virar? Em Mateus, Mateus é aquele apóstolo que ele era coletor de impostos, né? Então ele fala assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Então, Mateus, ele é muito assim, chão, né? O jeito dele se expressar e tudo mais, né? É tudo uma contabilidade divina, como um bom cobrador de impostos que ele era, né? Então, tá assim, se você fizer, tudo bem, se você também tem uma contrapartida, se não, não, né? Em Marcos, né? Outro evangelista, o que ele fala? E quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai, que estás no céu, vos perdoe as vossas ofensas. Mas, se não vos perdoardes também, vosso Pai, que estás nos céus, vos não perdoará as vossas ofensas. E continuando, né, nessa parte de Marcos, então ele falou assim: antes que você continue orando, vai lá e se acerta com seu com aquele que você está magoado, né? Depois você volta a orar, né? Ou seja, não fique fazendo as suas orações só da boca para fora, né? Mas tem que ter aí, vamos dizer assim, uma atitude, né? E agora também vamos fazer uma leitura aí de um texto que está dentro do Reformador também, na revista de 1973, Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles também alcançarão misericórdia. Aí, de novo, a contrapartida, né? Isso está em Mateus 5.7, aí que a gente já viu também, mas com outra 5.7 não, vou falar direitinho, né? Capítulo 5, versículo 7. Nossa, se um protestante escutar eu falando desse jeito, ele me põe a forceps daqui. Comumente, referimos-nos à compaixão em termos que se reportem a semelhante bênção de nós para com os outros. Entretanto, a fim de que o orgulho não nos infiltre no coração, sob o nome de virtude, vale recordar a compaixão que tantas vezes procede dos outros em socorro a nós. Então, olha assim a mão dupla aqui, né? Avenidona de rua larga aqui, né? A gente sempre espera, né, o perdão e tal,
Mas também a gente tem que lembrar, né, que a gente também é muitas vezes aquele touro na loja de porcelana, né? E quanto de compaixão que as outras pessoas, quanto de paciência as outras pessoas têm, né? Então, assim, muitas vezes a gente se coloca na conta do bonzinho, né? E não, né? A gente já está aí, inclusive, como reencarnacionistas que somos, lembramos que não é só nessa presente encarnação, né? Então, muitas vezes, temos muito, né? A ponderar aí em relação ao outro lado, que vem de perdão para nós, né? De quando em quando, pelo menos, rememoremos as demonstrações de paciência e bondade dos irmãos que nos suportaram sem queixa e teimosia, a teimosia, e a inconsequência nos dias de imaturidade ou de irritação. Um dia nós fomos adolescentes, né? Ou aborrecentes, como eles falam, né? E a gente deu um trabalho muito grande aos nossos pais, né? Aos nossos educadores, né? E tivemos aí, vamos dizer assim, uma dose de paciência, né? E os momentos nossos de irritação, né? Que a gente chega dando também coice, né? Como a gente fala em todo mundo, né? E essas pessoas que estão lá, o apoio das criaturas que prosseguiram trabalhando em nosso favor, né? Principalmente no cadinho da nossa casa, né? Cientes de que as combatíamos sem aprender-lhes os elevados intuitos. Então, muitas vezes, né, a gente não sabe reconhecer, né, quem está mais perto, né? Pode virar, Antônio? O amparo de benfeitores que continuaram a servir-nos, ainda mesmo depois de se certificarem quanto aos gestos de frieza ou ingratidão com que lhes ferimos o espírito. Todos nós temos um anjo da guarda, né? Aquele espírito amigo que está vinculado conosco desde que a gente nasceu. Quantas vezes a gente agradeceu pela paciência deles, né? E deles não ter desistido, né? De estar aí apostando, né? Na gente, né? A gente mesmo às vezes se deixa tombar aí pelo desânimo, etc. Quantas vezes, né? A gente lembrar aí, né? A tolerância dos companheiros que mesmo em nos sabendo desequilibrados nos dias de erro, não nos sonegaram a bênção da amizade e da confiança. Aquela coisa, né? Não, hoje não está bom, hoje não está legal, né? Mas amanhã vai estar melhor, né? E assim vai, dia após dia, né? Aguardando-nos os reajustes espirituais e auxílio dos irmãos que nos perdoaram ofensas e agravos. Não é à toa que a gente reencarna junto, né? Com esse ou com aquele companheiro de trabalho, com esse ou com aquele chefe, com esse ou com aquele parente difícil, né? Ajudando sem pausa, além das dificuldades e empeços, com que espancamos o carinho e a abnegação para conosco. Então, muitas vezes a gente nem percebeu, né? Os pequenos gestos aí, né? Reflitamos na imensidão da piedade que nos sustenta a vida, até agora, e observaremos que sem isso, provavelmente a maioria de nós outros, teria mergulhado indefinidamente nas correntes da prova criadas por nós mesmos com a nossa própria negligência. Então, muitas vezes a gente bate no peito aí, porque eu fiz, porque eu aconteci, porque eu conquistei, porque, né? E a gente esquece muitas vezes aí a mão amiga, né? Amparando, sustentando, principalmente nos momentos aí que a gente estava em dificuldades aí, né? Ou em momentos com mais dificuldade, né? Meditemos nisso e saibamos exercer a compaixão para com todos, particularmente para com aqueles que nos firam, e reconheceremos que unicamente assim conseguiremos resgatar os nossos débitos de amor para com o próximo e perceber, por fim, que todos nós, para viver, conviver e sobreviver, precisamos, em qualquer parte, em qualquer circunstância, da bondade
e da compaixão de Deus. Emmanuel, somos espíritos muito endividados, né? E se a gente está aqui, muitas vezes é por acréscimo de misericórdia, né? Então, antes de cobrar demais a conta aos outros, né? Vamos lembrar que a nossa conta aqui é muito maior, né? Em relação ao que a gente tem que acertar, né? Então, quando fizer o Pai Nosso, nunca esquecer disso daí, né? Dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18, tem uma explicação também, dentro da filosofia espírita, a respeito desse pedacinho do Pai Nosso, né? Vamos ver lá. Perdoai as nossas dívidas, como nós perdoamos aqueles que nos devem. Mas o espírita, geralmente, ele põe mais um pedacinho aqui, né? Ele fala assim, perdoai as nossas ofensas, como perdoamos aqueles que nos ofendem, que nos ofenderem, né? Mas espera aí, não é a mesma coisa? Não, ela tem um sentido maior, né? Não é só uma barganha, não é só uma contabilidade, não é só moeda, toma lá da cá, né? Há um contexto muito maior por trás disso aí. Mas vamos lá ao ver o que o Evangelho passa para nós. Cada uma das nossas infrações, as vossas leis, Senhor, é uma ofensa para convosco, e uma dívida contraída que nos será preciso cedo ou tarde pagar. Então, nós somos reencarnacionistas, não somos? A gente sabe que a gente não está vivendo a primeira vez, não é? Então, assim, a gente tem aí o nosso histórico passado e muitos débitos, né? Então, para elas, né, para essas infrações, solicitamos o perdão de vossa infinita misericórdia, sob a promessa de fazer esforços para não contrair dívidas novas, né? Então, ao mesmo tempo que eu peço perdão, né, daquilo que eu fiz, vai e não peques mais, não é assim que o Cristo falava? Então, assim, ao mesmo tempo eu assumo um compromisso, que agora eu sei que isso é errado, de eu não fazer mais, né? Senão agora eu vou ter a minha dívida e mais, vamos dizer assim, a agravante, porque eu estou sabendo que eu estou fazendo errado, né? Fizesse uma lei expressa da caridade, mas a caridade não consiste somente em assistir o semelhante na necessidade. Então não é só dinheiro, não é só bem material, né? Pode virar, Antônio. Consiste também no esquecimento e no perdão das ofensas. Com que direito reclamaríamos a vossa indulgência, se nós mesmos faltamos com ela em relação àqueles dos quais temos do que nos queixar? Então, assim, diante de toda a caderneta que a gente tem de débito aí, passado, etc., se a gente não tratar com indulgência o nosso semelhante, como é que a gente pode pedir, né? Misericórdia, né? Perdão para as ofensas que a gente já fez. Continuando. Dai-nos, ó meu Deus, a força de sufocar em nossa alma todo o ressentimento. Rancor, ressentimento, é duro, né? Que nem aquele piche que gruda, né? E a gente quer esquecer, daqui a pouco tá de novo ali, tá remoendo, né? Muito difícil. Todo ódio e todo rancor fazei com que a morte não nos surpreenda com um desejo de vingança no coração. Reconcilia com teu adversário enquanto está junto, né? Porque depois você vai ficando mais difícil, né? Débito não quitado, débito postergado, né? E no meu tempo de bancário tinha juros e correção monetária, né? Se vos aprar nos retirar hoje mesmo desse mundo, fazei com que possamos, nos apresentar a vós puros de toda animosidade, a exemplo do Cristo, cujas últimas palavras foram por seus algozes. O que a gente desencarne assim, tranquilos, né? Porque senão o que vai acontecer? A gente não vai conseguir fazer a libertação, né? Vai ficar preso aí nos fatos, ou nas coisas, ou com as pessoas que a gente tem rancor, que tem os laços de animosidade, né? As perseguições que os maus nos fazem suportar fazem parte das nossas provas terrestres. Devemos aceitá-las sem murmurar. Como todas as provas
e não maldizer aqueles que, por sua maldade, nos abrem o caminho da felicidade eterna. Porque dissestes pela boca de Jesus: bem-aventurados aqueles que sofrem pela justiça. Então, já só, eu muitas vezes sou colhido aí na minha vida por coisas assim que eu não compreendo. Eu não compreendo agora, né? Mas se eu estou passando por isso, está dentro do... Deus não é injusto, não vai fazer eu passar por uma prova que eu não tenha que suportar, né? Ah, mas aquele infeliz por quem o escândalo há de vir, né? Ou a prova, a expiação, há de acontecer. Nós estamos no planeta de expiação e provas. Mas infeliz por quem venha. E mais, né? A gente tem que enxergar nesse que foi o móvel, né? Do escândalo, ou o móvel daquele torvelinho, como o elemento que causou não um estrago, não um momento de rancor para mim, mas uma oportunidade de aprendizado, uma oportunidade de fazer perdoar, né? Então, vamos assim, que nem o Cristo falou, né? Eles não sabem o que fazem, né? Eles são ignorantes, né? Aqueles algozes, né? Eles estavam nada mais fazendo do que dando vazão aos seus instintos. Mas fazendo, vamos dizer assim, impulsionar, né? O progresso daqueles que aceitaram aquela aprovação, né? Bendigamos, pois, a mão que nos fere e nos humilha, porque as confusões do corpo fortalecem nossa alma, e seremos levantados da nossa humildade. Aí você eu não compreendo, né? Um preto velho aí, como que ele apanhava e ainda rezava pelo seu amo, né? Pelo seu senhor, né? Ele já tinha uma compreensão, né? Que esse senhor estava se endividando cada vez mais, né? Em compensação, ele perdoando, ele fazendo dessa forma, ele estava se libertando. Então, é uma compreensão, assim, um passo adiante, né, do que a gente consegue entender. Por nós, se eu tivesse naquela situação, eu devolvia. Então, você está na lei do talhão, né, o dente por dente, olho por olho, né, cada um dentro de um estágio, vamos dizer assim, né. Bendito seja o vosso nome, Senhor, por haverdes ensinado que a nossa sorte não está irremediavelmente fixada depois da morte. Ou seja, eu posso modificar, né? Que encontraremos em outras existências os meios de resgatar e de reparar as nossas faltas passadas, de cumprir numa nova vida o que não pudemos fazer nesta por nosso adiantamento. Então, isso está dentro do capítulo 4 do Evangelho, né? E no capítulo 5 também, no item 5. Essa questão, assim, se não der mesmo para fazer toda a lição de casa, né? A gente ter a resignação, a calma, a serenidade, né? Que a gente vai ter uma oportunidade nova. Mas não ficar deixando de propósito para depois, né? Porque a gente não pode perder tempo, né? Assim se explicam, enfim, todas as anomalias aparentes da vida. É a luz lançada sobre o nosso passado e nosso futuro, o sinal radioso de vossa soberana justiça e de vossa bondade infinita. Ou seja, muitas vezes a gente não compreende, né? Por que a gente passa por tanta coisa, né? Mas é aí a luz lançada no nosso passado, né? Que é aí vamos dizer assim, um prenúncio de um futuro melhor, né? Desde que a gente confia aí na nossa soberana, na justiça e no amparo divino, né? É interessante que com as parábolas elas vão se fechando, né? Com as falas do Cristo. Todo mundo já falou, já ouviu falar na parábola do credor incompassivo, né? Que está em Mateus também, no capítulo 18, do versículo 23 ao 35. Então vamos lá. Por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que devia 10.000 talentos. Devia muito, né? Que não talento é uma medida, né? Ela não é uma moeda só, é muito, né?
E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. O Cristo, quando contava parábolas, ele contava de um jeito que as pessoas pudessem entender, né? Então, assim, era muito comum quando uma pessoa não tivesse condições de pagar suas dívidas, que eram tirados os animais, e às vezes até vendido como escravo, né? A família, era muito triste isso, né? Então, olha só, esse servo está numa situação complicada, né? Então, aquele servo, postando-se, o reverenciava dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então, o senhor daquele servo, movido de ínfima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Saindo, pois, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros. O que é conservo? Vamos começar a entender, né? Seria assim, a gente poderia entender essa situação aqui como tem o dono da fazenda. Aí então ele faz um arrendamento com um meeiro, né? Então eu pego um pedaço do cafezal para tomar conta, eu já começo a dever lá para o senhor, porque eu estou arrendando a terra, estou pegando uma oportunidade. Aí eu vou pegar os insumos, então eu começo com uma dívida. E se a colheita não for boa, eu vou aumentando a minha dívida, né? Só que eu também coloco conservos ou outros meeiros para ajudar junto comigo, tá? Aí o que aconteceu? Aquele lá, ele não conseguiu pagar direto com o dono da terra, que era o dono maior, vamos dizer assim, né? E aí ele encontrou um outro conservo, um outro meeiro, que devia 100 dinheiros. 100 dinheiro não é nada, né? É um dinheirinho perto de um denário, um talento, não é nada, é um troquinho. Mas ele devia só 100, né? Mas mesmo assim, lançando mão dele, sufocava, dizendo: paga-me o que deves. Então o seu companheiro, prostrando a seu pé, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo e tudo lhe pagarei. Ele, porém, não quis. Antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Nós estamos falando de um tempo que dever dava cadeia, né? Hoje em dia não dá mais nada, hoje em dia não dá mais nem vergonha, né? Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Pode virar? Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse: servo malvado, perdoei toda aquela dívida, por que me suplicaste? Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, quando eu também tive misericórdia de ti? E indignado o teu senhor o entregou aos atormentadores até que pagasse tudo o que devia. Assim vos também fará meu Pai Celestial, se de coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Então, gente, pode virar? Acho que não tem mais nenhum pedacinho. Não. Então, gente, quando a gente se irritar demais com alguém aí, porque pisou no nosso calinho, né? A gente não faz ideia de quanto que a gente deve ainda aí nessa contabilidade aí, né? Então, antes de juntar pelo culote aí, né? E sufocar aquele que fez aí alguma coisa ou que deve 100 dinheiros para nós, lembra-te do teu passado, lembra-te da sua possibilidade. E como que você pode fazer o Pai Nosso numa situação dessa, né? Perdoa as minhas ofensas ou perdoa minhas dívidas, assim como eu perdoo os meus devedores, não é? Se eu não fizer assim, esquece, né? Pode virar, Antônio? E de novo, né? A gente fecha nessa mesma condição, né? Eu coloquei de propósito no começo e no fim, né? Porque, assim, a gente está sempre recomeçando, né? Nas nossas reencarnações, os reencontros. E agora, o que você quer fazer? Você quer caminhar sobre essas águas? Você quer ir para o fundo? A escolha é sua todo dia, né? E o rancor, ele é complicado. O rancor, o ódio, né? São sentimentos aí que me arrastam para o fundo mesmo. Então, a gente tenha sempre o coração leve, o coração sereno, né? E saiba, e tenha humildade, né?
de reconhecer que a nossa contabilidade aí não é das mais vantajosas, né? Então, a gente está no esquecimento, por misericórdia, né? Mas assim que a gente aproveite o tempo aí para fazer, zerar um pouco mais, né? Essa avenida de mão dupla aí que eu falei, né? E tem uma parte também que é interessante, que a gente fala assim, mas 10 mil talentos, coitado, esse cara não paga nunca mais, né? Paga, né? Tem uma outra parte que Paulo falava, né? Que o amor, ele apaga uma multidão de pecados, né? Ou seja, se eu proceder bem com o meu semelhante agora, com aquele que me deve 100 dinheiros, muitas vezes tem um turbilhão, um monte de espíritos ao meu redor, só observando o que eu estou fazendo. E quando eu acertar com esse que me deve 100, pode ter certeza que eu vou estar acertando com muitos outros, né? Eu nunca estou só. Então, assim, tudo que a gente fizer de amor, de misericórdia, de caridade, né? A gente está cobrindo um monte de outros pecados ou um monte de outras dívidas. Então, a contabilidade divina, né? Ela é justa e perfeita e mais ainda, né? Ela é misericordiosa. Deus está sempre dando oportunidade para nós aí. É isso aí, Antônio.